Olá, gente. Eu sou o professor Haroldo, sou professor de matemática. Estou acompanhado hoje da Fabiana, tá? A Fabiana vai ser a nossa intérprete. Então vamos ver o que será a aula de hoje. Ângulos. Matemática, quarto ano, ensino fundamental, PET 2, terceira semana, tá? Habilidade que será desenvolvida ao final dessa aula. Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com uso de dobraduras, esquadro e software de geometria, tá? Aí vem a primeira definição. Ângulo é a região do plano situada entre duas semirretas distintas de mesma origem. Aí você já me pergunta, semirreta? Mas o que é semirreta, tá? Então, eu trouxe algum material aqui para tentar fazê-lo entender o que é uma semirreta. Veja isso aqui. Se você traçar com a régua uma linha no seu caderno, você vai ter uma figura parecida com esta aqui. Ela tem início e tem também fim. Então, isso aqui é chamado de segmento de reta, tá? Na sequência, eu teria isso aqui, tá? Observem essa outra aqui. Ela tem uma seta aqui na minha direita e uma setinha aqui à minha esquerda. Isso significa que ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso aqui é a representação do que a gente chama de reta, tá? Ela não tem ponto de partida e também não tem ponto de chegada. É um ente geométrico, tá? Diferente deste aqui, tá? Este aqui, ele tem início e tem fim. Então, você consegue medi-lo, tá? Mas você ainda não falou de semirreta, Haroldo. Agora que eu falo, tá? A semirreta seria alguma coisa parecida com isso aqui, ó, tá? Veja que tem o início, tá? Mas não tem fim. Então, isso é o conceito de semirreta. É onde está o nosso slide. Veja para você ver. Ângulo é a região do plano situada entre duas semirretas distintas de mesma origem. Bom, eu falei que são duas semirretas distintas de mesma origem. A origem está aqui, gente, tá? E aqui estaria a minha primeira semirreta e aqui a segunda semirreta, ok? Então, isso que você está vendo aqui é o que a gente define como sendo o ângulo, a região do plano situada entre duas semirretas distintas de mesma origem. Então, é essa região aqui que você está vendo entre essas duas semirretas, tá? Eu vou voltar a usar esse material aqui. Elementos. Os elementos de um ângulo são o vértice, ponto de origem das duas semirretas, lados, cada uma das semirretas e a abertura, região interna determinada pelas semirretas. Verifiquem aqui, tá? Esta aqui é a minha semirreta, que começa no ponto A e passa pelo ponto B. Esta aqui é a minha outra semirreta, que começa no ponto A e passa pelo ponto C. Essas duas semirretas, elas têm um ponto em comum. Esse ponto é chamado de vértice. Tá? A semirreta AB é o chamado lado do ângulo e a semirreta AC é o outro lado do ângulo. E essa região que você está vendo aqui, limitada pela semirreta, pelas duas semirretas, seria a abertura deste ângulo. Bom, notação. Um ângulo pode ser identificado dos seguintes modos. Então, quando você folhear o seu PET, quando você folhear o seu livro de geometria, de matemática, você vai observar isso aqui, tá? O que que nós temos? Olha aqui, este aqui é o meu ângulo BAC. Verifique assim, ó, existe essa representação aqui, gente, ó, é desse jeitinho mesmo aqui, ó, para indicar ângulo BAV. Pode ser assim também,
BAC. Observe que existe aqui, ó, um chapéuzinho no A, tá? Para indicar que ali é o vértice do ângulo. Ou então simplesmente marcar ângulo A com esse chapéuzinho, indicando, tá, que existe um ângulo que o vértice é exatamente no ponto A. Lembre-se que na notação, tá? Em qualquer uma dessas notações que você está vendo, a letra que corresponde ao vértice fica sempre entre as outras duas. No caso, BAC. Classificação de ângulos. Aí vem a coisa importante, tá, gente? Os ângulos são classificados de acordo com a sua abertura, que é a sua medida, que possuem, tá? Então eles podem ser ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso, raso ou de meia volta. E eu vou precisar explicar cada um deles para vocês, tá? Vamos conhecer cada um deles. Ângulo reto. Observe a figura, tá? Eu tenho um círculo aqui, gente, tá? E esse círculo foi dividido em 4 regiões, tá? Um círculo inteiro tem exatamente 360 graus. Cada uma dessas partes tem exatamente 90 graus. A cada um desses ângulos, tá? Denominamos ângulo reto. Ângulo reto tem uma medida de 90 graus, tá? Usualmente, tá, gente? Você sempre vai verificar o ângulo reto assim, ó. Peguei o meu material de novo. Eles precisam ser perpendiculares. Dessa forma aqui, ó. Desse jeito. Essa semirreta azul aqui, ela é perpendicular à minha semirreta vermelha, formando aqui o meu ângulo de 90 graus, tá? É imprescindível, tá? Eu não coloquei aqui, mas toda vez que você observar essas retas perpendiculares aqui e tendo um pequeno pontinho ali, você pode ter certeza que isso é um ângulo reto, é um ângulo que tem exatamente 90 graus, ok? Bom, vamos passar aqui. Ângulo agudo. Todo ângulo menor que o ângulo reto é chamado de ângulo agudo. Assim, a medida de um ângulo agudo é menor que 90 graus. Está aqui representado. Eu poderia falar que isso aqui é meu ponto B, esse aqui meu ponto A e esse aqui meu ponto C. E isso aqui são semirretas, tá? Então, este ângulo que você está vendo aqui, ele tem uma medida menor do que 90 graus. Por isso, ele recebe o nome de ângulo agudo. A sua medida é menor do que 90 graus. Continuemos. Ângulo obtuso. Todo ângulo maior que o ângulo reto é chamado de ângulo obtuso. Assim, a medida de um ângulo obtuso é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, ângulo obtuso, a medida é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, tá? Vou pegar meu material novamente. Veja aqui as minhas semirretas, tá? Nesse caso aqui, eu estou observando que isso é um ângulo de 90 graus. Se eu faço assim, gente, ó, essa medida é menor do que 90 graus. Então, isso é chamado de ângulo agudo, ângulo reto. E esse maior do que 90 graus é chamado de ângulo obtuso, tá? Então, no dia a dia, você consegue observar que existem vários ângulos, tá? Observem para você ver. Isso que eu tenho aqui é o metro articulado. Ele é utilizado na construção civil, tá? Veja o que eu estou fazendo aqui, tá? Para você ter uma ideia de como que os ângulos aparecem para nós. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, a geometria o classifica isso aqui como sendo uma linha poligonal.
é uma linha poligonal aberta. Sabe por que ela é aberta? Porque eu não consegui fechá-la aqui, tá? Se você faz isso aqui, ó, isso passa a ser agora uma linha poligonal fechada. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês? Os ângulos, tá? Esse pequeno segmento aqui, junto com este outro aqui, forma este ângulo para vocês, tá? Então, olha para você ver a quantidade de ângulos que eu tenho aqui, tá? Eu poderia ter aqui, tá? Um ângulo de 90 graus, que é esse que você vê aqui. Um ângulo obtuso, que é uma medida maior do que 90 graus. E um outro aqui, que é o ângulo agudo, uma medida menor do que 90 graus, tá? Posso utilizar esse mesmo instrumento aqui, esse método articulado, e desenhar algumas figuras para vocês. Quer ver? É um triângulo, gente. Esse triângulo aqui, ele tem quantos ângulos? 1, 2, 3. 3 ângulos. E estes ângulos aqui são todos ângulos o quê? Agudos. Posso também representar um outro triângulo aqui. Tá vendo? Um outro triângulo, que apresenta também ângulos completamente diferentes. Este ângulo aqui é um ângulo o quê? É um ângulo reto. Esses dois aqui são ângulos agudos. Bom, e só para não ficar feio, eu vou fazer também um triângulo com um ângulo obtuso. Veja, no triângulo, tá? Eu estou observando que este ângulo aqui tem uma medida maior do que 90 graus. Então, isso é um ângulo obtuso. Este é um ângulo agudo e este é um ângulo agudo também. Eu fiz algumas representações com triângulo, tá, gente? Mas esse instrumento aqui, você pode desenhar várias outras figuras geométricas, tá? Por exemplo, quero desenhar um quadrado, representar um quadrado. Aqui o meu quadrado, tá? Uma das características dessa figura aqui é que ele apresenta 4 ângulos que tem exatamente o quê? 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus, ok? Bom, vamos continuar com os nossos slides ali para ver o que nós vamos ter. Bom, o ângulo raso, tá? Ou de meia volta. Todo ângulo cuja medida é igual a 180 graus é chamado de ângulo raso. O ângulo raso é o dobro do ângulo reto, tá? Ângulo raso, ele com certeza tem uma medida valendo quanto? 180 graus. Então, voltando aqui para os nossos materiais, este ângulo é um ângulo de 90 graus, não é isso? Só que este outro ângulo aqui, ó, o dobro do ângulo reto, é um ângulo raso. E essa medida vai exatamente corresponder a quantos graus? 180 graus, tá? Deixa eu colocar aqui para você ver, olha. Eu tenho do meu lado direito um ângulo de 90 graus, do meu lado esquerdo um ângulo de 90 graus. E a soma desses dois ângulos de 90 graus é um ângulo de 180 graus, conhecido como ângulo raso ou ângulo de meia volta. Bom, exercício 1, página 30 do PET, tá? Veja o que ele pediu para que a gente pudesse resolver. Geoplanos, abaixo, tem um geoplano aqui. Eu quero que você desenhe um ângulo reto, tá? E um ângulo reto tem que ter uma medida igual a 90 graus. Tem que desenhar um ângulo agudo, um ângulo cuja medida seja menor do que 90 graus. E um ângulo obtuso, um ângulo cuja medida seja exatamente o quê?
maior do que 90 graus. Então veja aqui. Meu ângulo reto. Meu ângulo agudo. E meu ângulo obtuso, tá? Claro que eu vou identificar, tá? Este aqui eu vou chamar de ponto O, A, B, O, A e B. Muito bem, era só para desenhar. Essa identificação aqui ficou só um brinde, tá? Bom, o que mais que nós temos aqui? Gente, uma fachada de uma casa. Olha que interessante, tá? Quando você olha uma fachada aqui, eu consigo observar todos os ângulos que nós acabamos de estudar, tá? Vamos observar aqui, ó, tá? Eu destaquei o ângulo ECD, ângulo RST, HFG, NLM, tem alguns ângulos aqui. Vamos ver o que o exercício está pedindo, tá? O ângulo ECD, tá? Eu preciso identificar onde é que está o ECD. É classificado como? Você já visualizou onde é que está o ângulo ECD? Tá aqui, gente, ó, ECD. Se eu faço essa sobreposição aqui, eu estou vendo... Desculpa... Eu estou vendo que isso é um ângulo que? É um ângulo reto, agudo ou obtuso? Ele com certeza é um ângulo obtuso, tá? O ângulo JIK. JIK. Veja ele aqui, ó. Ele é um ângulo quê? É um ângulo reto, tá? Após medir o ângulo NLM, tá? NLM, podemos afirmar que ele é classificado como sendo um ângulo quê? Obtuso. Após medir o ângulo SRT, podemos afirmar que é classificado como ângulo SRT. Cadê o SRT? Me perdi aqui, ó. Aqui, ó. SRT, tá exatamente escondidinho aqui. Ele é um ângulo também, um ângulo que reto. O ângulo GHF, quer dizer, GHF, estou procurando o ângulo GHF, ó, GHF, possui uma medida maior do que 0 graus. Estou vendo aqui, ó, tá? E do que 90 graus, portanto, é classificado como... Eu tenho que completar essa sentença. O ângulo GHF é um ângulo que menor, tá? Do que 90 graus. Portanto, é classificado como sendo um ângulo que agudo. Bom, gente, o que nós aprendemos hoje? Basicamente, a nossa aula foi puramente teórica, só informação. Então, você aprendeu o que vem a ser um ângulo. Você aprendeu o que é um ângulo reto, o que é um ângulo agudo, o que é um ângulo obtuso e um ângulo de meia volta. Não é verdade? Tá? Ângulos, identificamos os lados e o vértice de um ângulo, aprendemos a reconhecer o que é um ângulo agudo, um ângulo menor, um ângulo reto e um ângulo obtuso. Tá? Então, não se esqueçam desse material aqui. Tá? Isso aqui é um ângulo, tá? É um ângulo de 90 graus. Um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Agradeço, tá? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Muito obrigado, até a próxima.